tudo bem? Continuando falando de isomeria óptica, hein? Se você não assistiu às aulas anteriores, assista. Na primeira aula eu defini isomeria óptica, né? Apresentei o que era o destrógeno, o levógeno. Na segunda aula a gente falou sobre o carbono quiral. E agora a gente vai aprender a determinar o número de isômeros ópticos. Então, se liga aí. Olha só. A isomeria óptica, então, a gente já percebeu o seguinte. Tem isomeria óptica quando a molécula tem uma certa assimetria. A presença do carbono quiral garante essa assimetria. Os isômeros ópticos, né, eles são a imagem especular do outro. Então, eu tenho os isômeros ópticos aqui, ó, o destrógeno e o levógeno, a imagem especular do outro. Eles são chamados de enantiomorfos ou enantiômeros, né? Então, lembrando só o conceito de luz polarizada, é aquela luz que você vai ver um único eixo dela. Se eu desvio o plano da luz polarizada para a direita é o destrógeno, se desvio para a esquerda é o levógeno, certo? Para ter isomeria óptica tem que ter o carbono quiral, que é aquele carbono que vai ter 4 ligantes diferentes, né? E a gente viu um exemplo clássico, que é o exemplo do ácido lático, que existe o ácido lático, destrógeno e levógeno. Legal? Então revisamos isso. Então tá, aprendemos também a determinar os carbonos quirais. Então olha só, o número de isômeros ópticos ativos, ele é calculado assim, Ni, número de isômeros, 2 elevado a N, onde N é um número de carbonos quirais. O número de misturas racêmicas é sempre 2 elevado a N sobre 2. Ou seja, ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base, diminui os expoentes, 2 elevado a N menos 1, certo? Onde N, repetindo, ele é o número de carbonos quirais. Vamos dar um exemplo. Observe essa molécula. Esse carbono não é quiral, porque tem ligantes iguais. Esse carbono, ele engana, ele não é quiral, não. Lembra que isso aqui é CH3. Então, isso é igual. Esse aqui é quiral e esse aqui é quiral. Já esse aqui eu nem me preocupo. Logo, eu tenho 2 carbonos quirais. O número de isômeros ópticos ativos, ele é calculado como 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais, são 2. 2 ao quadrado, 4. Tem 4 isômeros ópticos ativos. Desses 4, pode ter certeza, 2 são destrógenos e 2 são levógenos. A mistura racêmica, ela é formada pela junção de um destrógeno e um levógeno. Cara, na verdade, pensa comigo. Se eu tenho 4 isômeros ópticos ativos, 2 são destrógenos, 2 são levógenos. 2 destrógenos, 2 levógenos. Quantas misturas racêmicas eu formo? Apenas 2. Mas eu posso ir pela continha. Ó, número de racêmicos é 2 elevado a N menos 1. Como N, que é o número de carbonos quirais, é 2, 2 menos 1 dá 1, o número de racêmicos vai ser 2. Sempre o número de misturas racêmicas é a metade do número de isômeros ativos. Porque, cara, se eu tenho 4 isômeros ativos, 2 são destrógenos, 2 são levógenos. Então, eu só consigo criar 2 misturas racêmicas. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu vou ter como carbonos quirais esse aqui, esses que tem mais de um hidrogênio, nem se preocupa. Esse aqui é um carbono quiral, esse aqui é um carbono quiral, tá ligado com 4 coisas diferentes. Esse é um carbono quiral, cuida que esse não. Tem 2 CH3, 2 ligantes iguais, certo? Então, eu tenho 3 carbonos quirais. Número de isômeros ópticos ativos, 2 elevado a N, 2 ao cubo é 8. Desses 8, 4 são destrógenos, 4 são levógenos. Cara, nem precisa fazer a conta dos racêmicos. Se 4 são destrógenos, 4 são levógenos, e a mistura racêmica é formada por um destrógeno e um levógeno, eu só consigo criar 4 misturas racêmicas. Mas, se fosse fazer a continha, o número de racêmicos é 2 elevado a N menos 1, 2 elevado a 3 menos 1, que dá 2 ao quadrado, que vai dar 4, conforme a gente já havia previsto. Certo? Então, são essas duas formulazinhas para você calcular o número de isômeros ópticos ativos e o número de misturas racêmicas. Grande detalhe, calculou o número de isômeros ópticos ativos, o número de racêmicos é sempre a metade, beleza? Tá. Olha esse exemplo. Nós temos aqui a adrenalina, que é um dos nossos hormônios, aí, um dos mensageiros químicos nossos aqui, beleza? Os hormônios são mensageiros químicos que coordenam as atividades de diferentes células em organismos multicelulares. Entre os diversos hormônios que promovem o equilíbrio dessas diversas funções no organismo humano, encontra-se a adrenalina, também chamada de epinefrina. A adrenalina está envolvida no funcionamento do sistema nervoso, regula o funcionamento do coração, dos brônquios, dos vasos sanguíneos. Beleza. Ele faz 2 perguntas. Letra A, quais as funções orgânicas presentes aqui? E quantos isômeros opticamente ativos e quantas misturas racêmicas existem? Então vamos ver a solução. Funções. Cara, toda vez que eu tenho hidroxila, ou é álcool, enol, fenol. Quando a hidroxila está ligada diretamente a um carbono que só faz ligações simples, álcool.
Hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, fenol. Então, cara, eu tenho álcool aqui e tenho fenol aqui, 2 vezes a função fenol. E esse nitrogênio entre átomos de carbono caracteriza uma função muito importante chamada de amina, por isso que ela é chamada de adrenalina. Então, as funções orgânicas vão ser álcool, enol e amina. Só para comentar, essa aqui é uma amina secundária, porque ela está ligada a 2 carbonos. Mas não precisa, ele só perguntou as funções. Agora, nós temos que procurar os carbonos quirais para calcular os números isômeros ópticos ativos e as misturas racêmicas. Anel aromático nunca se preocupa, nunca tem carbono quiral. Esse carbono, ele está ligado com tudo isso aqui, hidroxila e hidrogênio, então é quiral. Esse aqui tem 2 hidrogênios, não é quiral, tem 2 hidrogênios, já tem ligantes iguais. Esse aqui tem 3 hidrogênios, então já tem 3 ligantes iguais. Então o único carbono quiral é esse ali, ó. Vai ter 4 ligantes diferentes. Isso, isso, isso e isso. Logo, realmente ele é um carbono assimétrico. Cara, então só tem um carbono assimétrico. O número de isômeros ópticos ativos, então, vai ser calculado como 2 elevado a n, 2 elevado a 1, o que são 2. Cara, se eu tenho 2 isômeros ópticos ativos, é porque um é destrógeno e um é levógeno. Obviamente, eu só posso criar uma mistura racêmica. Mas vamos lá. Fosse calcular, eu teria 2 elevado a n menos 1, 2 elevado a 1 menos 1, 1 menos 1 é 0, todo número elevado a 0 é 1, eu teria apenas uma mistura racêmica. Legal? Deu para entender essas continhas? Deu para entender essas formulazinhas? Então fica ligado. Faremos mais uma aula de isomeria óptica para você entender ainda. Isomeria óptica em cadeias fechadas e alguns casos especiais. Então fica ligado na próxima aula. Até lá. Até mais.